mas tinha uma coisa que me tirava do filme constantemente, que é Zac Efron e Nicole Kidman não tem química. E aí, pessoal, meu nome é Ana Alves, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar da comédia romântica que estava no top 10 da Netflix. Que babado é esse? A gente vai falar do filme Tudo em Família, com direito à curiosidade. Então vamos lá. Tudo em Família, ou A Family Affair, é a nova comédia romântica da Netflix. É engraçado, né? Porque o título em português parece uma novela da Globo. É uma comédia romântica que está estrelando o Zac Efron, a Nicole Kidman e a Joey King. E calma, não é uma comédia romântica entre os três. Entre os três só é a comédia, a parte da romântica é só entre o Zac Efron e a Nicole Kidman mesmo. Mas caso você não saiba, isso tá nos trailers, mas caso você não saiba e não queira ter spoilers, aí você vai lá assistir, depois você volta nesse vídeo para evitar qualquer coisa se você for inimigo de spoilers. Zara, que é interpretada pela Joey King, ela é assistente de um ator de Hollywood que é interpretado pelo Zac Efron. E aí eles têm essa relação meio difícil, porque ele é um ator muito complicado, fica exigindo muitas coisas, e aí ela se revolta e se demite. Mas aí quando ele vai atrás dela, ele casualmente encontra a mãe dela e eles começam um romance. Então ela vai ter que lidar de como é que vai ter seu chefe e sua mãe se envolvendo romanticamente. E aí você pensa, o que é que pode dar errado? A gente vai descobrir. O filme já começa pintando pra gente como é o personagem do Zac Efron, que aqui faz um ator de Hollywood, acho que tem o nome de Chris Cole. E ele é a personificação de um ator que a fama subiu a cabeça. Os filmes dele não são bons, mas ele é muito requisitado. E ele é muito arrogante por causa disso, porque ele sabe da fama que ele tem. Ele só tem um assistente, que é a Zara. Ela tem aqui seus 24 anos. E ela faz tudo pra ele. Ela pega roupas na lavanderia, ela leva um presente pra ele poder dispensar a namorada do momento dele. Ela faz tudo isso. Ela tá ali junto com ele para resolver todas as questões dele, mesmo sem ser o cargo dela, diga-se de passagem. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. Tem uma parte desse filme que eu acho muito legal, que o que aconteceu? O filme, ele brincou com a gente, brincou com quem estava assistindo, porque quando ele estava no restaurante com a namorada dele, eu pensei, ele vai terminar com ela. Mas ele estava enrolando tanto, enquanto Zara, ela estava com uma caixa que ele precisava para terminar de falar. Ele estava esperando ela e estava enrolando a menina enquanto ele falava, né? Aí eu pensando, ah não, ele vai pedir ela em casamento. E aí quando Zara chega lá, ele termina com a menina. Aí eu fiquei, eu tava certa, depois fui enrolada. Mas tudo bem, o que que acontece? Ele toda vez que termina, ele dá um par de brincos de diamantes para a pessoa que ele tá. E ela aceitou, que ela não é besta, ela levou um fora, mas pelo menos foi com rescisão. E aí a gente já tá a par do quanto ele é, assim, né, uma ótima pessoa. Seguido disso, a gente é apresentado para os outros personagens da história, que no caso é a Nicole Kidman e uma pessoa ali, uma senhora, que é a sogra dela, do marido dela que morreu. Mas o filme faz isso de uma forma complicada, porque ele pega e taca um diálogo expositivo na nossa cara. O que é um diálogo expositivo? É quando o filme põe uma informação na boca de um personagem que as duas pessoas que estão na cena sabem que informação é essa, mas elas falam como se elas não soubessem. Então deixa claro pra gente que elas estão falando isso, pra gente saber. E não é pra isso acontecer, porque quebra a magia, quebra a naturalidade da cena. Tinha muitas outras formas de fazerem isso, mas não, ela tinha que falar, não, porque você não é só minha sogra, você é minha editora, você era minha editora, então eu não posso falar isso com você. A sogra dela tinha que falar, você foi muito forte para sua filha, a Zara. Dava para contar como vai acontecer logo em seguida, que eu vou mostrar para vocês que dava para ter apresentado essa informação em outra ocasião. Mas tudo bem, aos trancos e barrancos a gente conhece todos os personagens que vão ser importantes para o filme. Até aí, ok. Mas aí a Zara, ela vai para casa dele e ele tá num dia ruim. Ele tá fazendo o pilates dele, mas ele tá no dia ruim em que ele arenga com ela por mais uma dessas eita!
com mais uma das exigências malucas que ele tem. E ela se invoca, ela não quer mais saber. Ela pula o portão e diz, eu me demito. Ela se demite, falando, já chega, não aguento mais essa situação, acabou. Pior que tem uma cena muito engraçada, que é quando eles estão brigando. Sabe quando você tá com muita raiva e você quer bater a porta, só que a porta dele é muito pesada? Aí ela tenta fechar, bater, só que ela não fecha porque ela é muito pesada. E aí demora um tempinho pra fazer esse drama. Eu não sei se a cena é que é engraçada ou se o meu humor que é um pouco duvidoso. Pode ser essa segunda opção. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Quando ela sai, ela chega em casa. E esse seria um momento da gente entender que a Brooke... Eu nem falei o nome da mãe dela, né? A Nicole Kidman, que se chama Brooke. Esse era o momento que devia apresentar a Zara como a Brooke, mostrando e não contando pra gente. Porque as duas já sabiam que a Zara era a filha dela. Mas enfim. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é a atuação da Nicole Kidman. Eu não sei se foi porque o papel é muito diferente de alguns papéis que ela costumava fazer, mas ela não parece confortável com o papel, não sei. Ela não me passa uma naturalidade, sabe? Ao mesmo tempo, se ela já estava inexpressiva em outros filmes, aqui tá muito mais. Ela não transmite emoção nenhuma na atuação dela. E ela tava robótica. Você não sente tanta conexão com o personagem como você devia sentir, principalmente nas questões que acontecem no filme, que você devia sentir muita conexão, você sente. Mas ao mesmo tempo você não consegue sentir tantas emoções porque ela não transmite essas emoções pra você. Ela tá muito desconfortável, parece que tá algo... Sabe quando uma coisa quebra e você ouve o barulhinho de uma peça solta dentro? Parece isso, que ela tá desencaixada de alguma forma na trama. E isso me tirava do filme várias vezes. Nós sabemos que a Zara se demitiu. Chris, como não consegue fazer nada sem ela, porque ela esteve com ele por 2 anos, ele prometeu que ia fazer dela produtora. Passou esses 2 anos, ela só foi assistente e ele não promoveu ela. Ele nem estava pensando em promover ela para início de conversa. Mas ela caiu, né? Nessa conversa. Aí ele viu que ela foi mesmo, ele falou, preciso buscar ela de volta. Pedir desculpa, né? Porque ele pra sair por cima, ele diz que foi ele que demitiu ela, mas foi não. Ela se demitiu primeiro. E aí, quando ele vai na casa dela, ele tem esse primeiro encontro com a Brooke, né? Que é a mãe dela. Esse encontro acontece, tipo... Faz sentido como ele acontece, ele é bem construído. Eles começam a conversar, demora um pouquinho, tentam construir a cena, mas, como eu disse, pela inexpressividade das emoções nas cenas, a gente fica meio, tá, vamos ver no que dá. Só que quando eles começam a se agarrar, depois de um tempo, a Zara chega em casa. E aí acontece uma cena inacreditável, que a Zara... Ela vê os dois, né? Eu não sei se funciona esse tipo de humor. É um humor bem típico lá dos Estados Unidos, que é o humor do exagero, né? Porque ela se engasga com a uva e ela dá de cara com a porta e aí você fica, ué. Foi uma queda tão exagerada, tão artificial, que eu só fiquei com vergonha de olhar. Sinceramente, não me passou graça nenhuma. Mas às vezes a comédia é isso, né? Fazer o humor do constrangimento. E aí ela se machuca depois que ela cai, que sinceramente não acho que era pra tanto. Mas levam ela pra um hospital, não sei por qual motivo, um hospital infantil, porque tava cheio de crianças. Eu não sei se era um hospital infantil, mas eu só sei que eu não entendi o propósito. Zara, né, não gosta nada dessa história. E ela diz pra eles não se verem mais. Os dois concordam, tipo, beleza, confia. E os dois prometem que não vão se ver mais. Até aí tudo bem. Porém, ele não mantém essa promessa por muito tempo, né? Porque logo depois, Chris liga pra Brooke e pergunta se eles podem jantar. E ela aceita. Menino, pra quem não ia se ver, não ia nem jantar, não queria nem jantar com ele, a mulher foi parar lá em Nova York. Porque eles moram em Los Angeles, né? E a distância de Los Angeles para Nova York é um pouco grande, veja bem. Mas ele tem um jatinho dele, como ele falou lá no início do filme, né? Porque
ele é famoso. Eu sou rica! Quando eles estão conversando, ela diz: mas antes da gente realmente embarcar nessa, temos 3 regras. Nunca minta, nunca diga que isso é algo a mais do que é. E a outra eu esqueci. Você é vergonha da profissão! Eu tô sentada na minha perna e tá tudo dormente agora. Acho que nada tá acontecendo. E aí, quando ela falou essas 3 regras, a primeira coisa que eu pensei foi: exatamente isso que ele vai fazer, ele vai quebrar todas elas. Quer ver? Quer ver? E aí, pronto, começa a história. Ai, cãibra. Eu tô bem assim, né, gente? E aí começa, ela fica se encontrando com eles, ficam no maior love. Ela fica se escondendo que nem um adolescente da filha dela. A filha dela fica agindo como adolescente também, que eu não entendo. A menina com 24 anos começa a implicar com cada coisa que a gente vai chegar lá. Porque o que acontece? A Zoe, porque a Zara, ela tinha muitos pontos válidos. Porém, ela vai perdendo a razão dela pelo modo que ela fala muitos deles. Porque ela vai agindo de uma maneira tão imatura, você fica desacreditada do tanto de coisa que ela faz para atrapalhar a mãe dela desse romance. Outra coisa que me fez ficar pensativa se eu gostava do filme ou não foi a confusão de quem era o protagonista do filme. Mas você fica pensando, de quem é essa história? Eu tô acompanhando a história de quem? E aí quando chega o final, a gente vê que a história era da Zara, porque é ela que se transforma ao longo do filme. Porque ao longo do filme ela diz muito como o Chris é egoísta, como ele é egocêntrico. Só que ela é assim o filme inteiro. A mãe dela, em contrapartida, é uma abestalhada, coitada. Ela é muito altruísta. Ela não é besta porque ela é altruísta. Mas quando se trata da filha dela, ela é um pouquinho besta. E aí tem a mãe dela e tem o Chris. Aí eles fazem esse contrapeso para a personalidade dela. Às vezes ela vai mais pro lado da mãe dela, às vezes ela vai mais pro lado do Chris. E na maior parte do filme ela vai pro lado do Chris, que é ser egoísta. Porque ela toma um monte de decisões erradas, um monte de decisões precipitadas. Ela não ouve antes de agir, ela não ouve antes de falar qualquer coisa e ela odeia estar errada. E ela fica com os comportamentos que você fica pela mãe do guarda. Quando ela descobre que a mãe dela é a nova roteirista para esse filme do Chris, ela dá um maior chilique, porque ela tem essa questão com a mãe dela de que a mãe dela é uma escritora de muito sucesso. E ela tem isso de que ela nunca vai conseguir ser tanto quanto a mãe dela, que ela precisa se provar que ela é diferente e que ela consegue as coisas por conta própria, que ela nunca vai conseguir estar aos pés da mãe dela. Ela tem esse probleminha de identidade. Mas ela dá um chilique num lugar que vai ter um evento importante do chefe dela. Vocês estão prestando atenção? Aí chega o Natal. Não sei, o filme já é Natal. Aí a sogra da Brooke, que é a avó da Zara, ela diz que a Brooke pode convidar o Chris pro Natal na casa dela. Zara não gosta muito, mas a avó dela dá um chega pra lá nela e ela diz: tá, vou me comportar esses dias enquanto a gente tá aqui. Ela vai se convencendo aos poucos. Ele dá um presente muito fofo pra Brooke, que ele basicamente fez um livro com todas as coisas que a Brooke já escreveu na carreira dela e juntou tudo num livro só. E eu achei muito bonitinho. A Zara já tava dando o braço a torcer de que o Chris realmente gostava da mãe dela, até que ela vê na bolsa dele e ela encontra uma caixa com brincos de diamante. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aquele brinco que ele dá para todas as ex-namoradas quando termina com elas. Aí quando eles chegam em casa, a Zara vai lá, expõe ele pra mãe dela, conta sobre os brincos. Aí ela chega e fala: por acaso ele te levou nas ruas de Nova York? Aí ela, cara, tipo, não tinha como defender ele naquele momento. Tava vontade de enfiar sua cara num buraco, porque ela faz isso de um jeito tão humilhante, porque ela não se importa com os sentimentos da mãe dela, ela sabendo que a mãe dela gostava dele e que aquilo ia doer nela, ela faz isso sem se importar com ninguém, sem perguntar, a mãe dela não gosta, ela também não gosta que a mãe dela não gosta, e ela vai embora. Esse filme é isso de disse não me disse, fica um tempo longe e depois volta. Aí pronto, depois que ela briga com a mãe dela, ela vai pra casa da amiga dela de novo. E quando ela chega na casa da amiga dela, a gente vê que a amiga dela tá diferente. A gente já tinha visto que a amiga dela tava diferente. O filme
Enquanto eu reclamei muito do diálogo expositivo no começo, aqui o filme fez muito bem mostrar para a gente nas entrelinhas que algo estava acontecendo. Porque enquanto ela estava na casa da amiga dela, só que ninguém falava nada, a gente ficava só encucado. Eu, tá bom. Aí quando ela chega na casa da amiga dela fala: não quero ver suas reclamações, eu terminei meu namoro há 10 dias, você estava aqui, você não ligou, você nem percebeu que algo estava acontecendo, porque você só sabe falar de tu, você só sabe pensar em tu, como é que tu ia perceber? E o pior de tudo é que ela não pede desculpa pro Chris, ela não pede desculpa à mãe dela, não pede desculpa a ninguém. Ela só se afasta das pessoas por um tempo e depois volta. Aí tá no ano novo, mas ela manda mensagem de volta. Ela nem foi passar um ano novo com a mãe dela, já tá errado aí. Mas aí depois de um tempinho, ela faz as pazes com a mãe dela. E aí é quando ela entende tudo isso, ela arma um plano com a avó dela num mercado para Brooke e o Chris se encontrarem. Eles se resolvem ali facilmente? Sim, mas o filme já estava muito longo, então ele tem que acabar. Momento das curiosidades. Sempre faço assim com a mão. Mas antes de falar as curiosidades, eu não posso deixar de te pedir que você se inscreva nesse canal, deixar seu like caso você esteja gostando do vídeo, lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso, vamos continuar o vídeo. Fica a dica. Então não sei se todo mundo pegou, ou pode ser só as vozes da minha cabeça, mas quando o Chris está falando dos filmes dele, ele fala sobre um filme de Natal que parece meio com Duro de Matar, onde o Papai Noel é sequestrado. Eita! Um filme de Natal onde o Papai Noel é sequestrado. Aí eu olhei assim e falei, isso é Red One. Isso é o filme de Natal do Chris Evans? Só que é o filme de Natal da Prime Video. Será que isso é uma cutucada? Não sei. Não é a primeira vez que o Zac Efron e a Nicole Kidman fazem um filme juntos. Eles fizeram um filme chamado The Paper Boy. No Brasil ficou conhecido como Obsessão. Por mais que eles já tenham sido nesse par romântico, aqui eu acho que não funcionou muito não. Assim, na minha opinião, é uma história muito fofa, é uma história muito cativante. Eu ri várias vezes, eu chorei. É muito fácil me pegar, gente, em história. Eu embarco muito nas histórias dos filmes. Fico muito imersa. Mas tinha uma coisa que me tirava do filme constantemente, que não era só a atuação da Nicole Kidman, mas era a química do casal. Zac Efron e Nicole Kidman não tem química. Meu cabelo, que eu nunca pintei, tinha mais química que eles. Eu não sei se o filme estava querendo mostrar essa sensação de constrangimento de que a filha dela sente quando vê eles, mas eu acho que não foi isso que o filme queria passar não, hein? Aquele negócio, eles não estavam confortáveis no papel, não estava se encaixando ali. Tem aquelas piadas nesse estilo americano, exagerado, que às vezes você não entende mesmo se era para ser engraçado ou não. Mas eu gostei, teve muitas piadas genuinamente engraçadas, que eu morri de rir, gostei muito de ver, e foi um filme divertido. Aí você pensa, meu Deus, ela detestou o filme, não vai querer nunca mais ver na frente dela. Pois eu vou lhe dizer, não, eu gostei, eu sei que não parece, mas eu gostei. A gente tem essa sensação de que a gente precisa desse resultado concreto toda vez que a gente assiste um filme, que ou ele é maravilhoso ou ele é horrível, terrível, nunca mais vou ver na minha vida. E às vezes as coisas não são assim. Existem filmes bons, é aquele negócio, existe filmes ruins que faz a curva, dá a volta e se tornam bons. A proposta do filme era divertir, era falar sobre algumas questões que o filme faz a gente pensar sobre família, sobre sacrifício, sobre núcleos familiares e os papéis de cada pessoa. Então o filme traz todas essas questões e é muito legal de ver de uma forma emocionante, de uma forma que aquela dinâmica funciona. Você vê que todos ali precisam um do outro e de que eles se gostam muito. Inclusive, a dinâmica da Joy King com os dois foi uma das melhores coisas do filme. Ela estava muito bem no filme, eu gostei muito. A diferença do jeito que ela era com cada um deles. O que é engraçado, né? Porque o Chris tem 34 anos, acredito eu, no filme. A Joy King tem 24. Então são uns 10 anos. Mas imagina tu ser o teu padrasto ser só uns 10 anos mais velho que tu. Fica aí a reflexão. Talvez você goste, talvez aí não precise ser o filme do ano com a história, o melhor roteiro. Pode ser uma boa pedida para você no final de semana. Quando você quiser um filme só para espairecer e relaxar,
eu acredito que vale muito a pena. Então é isso, você gostou do filme, gostou do vídeo? Gostou dos dois? Deixa seu like e vai lá na Netflix se você ainda não assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou desse conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência, até a próxima e tchau!